Gestão de riscos pode complicar um pouco sua vida. Tem uma parte mais complexa em gestão de riscos. Mas pelo que eu percebo, o CESP cobra o básico. Vamos conhecer esse básico, que também não é tão básico assim. Primeiro, para não onerar a atividade e nem deixar a equipe do projeto preocupada, deve-se evitar a descrição de detalhes sobre os riscos, recomendando-se apenas a identificação do evento e o seu impacto. Tipo assim, olha, para não deixar as pessoas preocupadas, não vamos falar todos os detalhes do risco não, senão elas vão ficar preocupadinhas. Aí o risco se torna realidade e todo mundo silas. Não, você tem que entrar com os detalhes. Questão errada. Essa bem simples, até meio óbvio. Calma que vai complicar um pouco. 2. O planejamento de respostas a riscos deve considerar tanto riscos identificados e analisados, quanto aqueles desconhecidos, uma vez que a incerteza é elemento indissociável do gerenciamento dos riscos do projeto. Errado. Errado. A ideia da gestão dos riscos é justamente você diminuir as incertezas. Por isso que você está gerenciando riscos. Senão não precisa gerenciar, deixa o pau quebrar, deixa acontecer, eu vejo o que eu faço. Só que o erro da questão não é nem esse. O planejamento de respostas a riscos deve considerar tanto riscos identificados e analisados quanto desconhecidos. Como é que eu vou considerar riscos desconhecidos se eu não os conheço? E eu imagino que eles possam acontecer. Eu só posso colocar no papel planejamento de respostas para riscos que eu já conheço. Para os riscos que eu não conheço, que eu nem sei se vão acontecer ou não, e nem sei se existem, a minha resposta vai ter que ser reativa e não proativa. Por isso, questão errada. Só se faz planejamento de respostas a riscos para aquilo que se conhece, não para aquilo que não se conhece. Beleza? A questão é a palavra desconhecidos. 3. No gerenciamento dos riscos de um projeto, os riscos que não podem ser administrados de uma forma proativa devem ser tratados pela equipe de projeto com a estratégia de transferência de riscos. Não. É com a estratégia reativa. Espero o pau quebrar, espero acontecer o problema, eu vejo o que eu faço. Como é que eu vou transferir riscos? Não existe transferência de riscos. Cada problema tem um tipo de risco, cada situação tem um tipo de risco, cada pessoa que está trabalhando direito pode oferecer um certo tipo de risco. Não tem como transferir risco de um problema para o outro, de uma pessoa para outra. O que você pode fazer é agir reativamente ou proativamente. Na impossibilidade de proativo, agirei reativamente. O risco acontece, gerou o problema, gerou o prejuízo, eu vejo o que eu faço para amenizar o tamanho do problema, apagar incêndio. Questão errada. A gestão de riscos foca especificamente no mapeamento e na definição de projetos e mitigação para evitar problemas que possam surgir ao longo da elaboração das partes do projeto. Estou vendo que gestão de riscos é uma dificuldade enorme também para alguns de vocês, até pela reação quando eu termino de ler a pergunta. É aquela cara assim, fala aí, né? Não entendi porra nenhuma, mas enfim. O que é mitigação? Mitigar é diminuir, enfim, diminuir impactos, enfim. A gestão de riscos foca especificamente no mapeamento e na definição de projetos, em mitigação, diminuição, fuga, para evitar problemas que possam surgir ao longo da elaboração das partes do projeto. Eu não vou fugir dos problemas, gente. Gerenciar riscos é para tomar decisões sobre o que fazer quando eles ocorrerem. Você não vai mitigar a evitação de problemas. Tem certos problemas que não poderão ser evitados, terão que ser enfrentados. Para isso que serve a gestão de riscos, para que eu me antecipe a esses problemas e já saiba o que fazer. O erro da questão é no para evitar problemas. Gestão de riscos não evita, gestão de riscos pensa previamente o que fazer quando o problema vai acontecer. Se é para evitar problemas, é gestão de riscos. Ocorre o problema, ele não ocorre mais, não vai ter risco nenhum, não tem gestão. A gestão de riscos ocorre com o problema existindo. Então eu não vou evitar os problemas, eu vou me antecipar aos problemas. A resposta ao risco deve ser planejada, de modo que permita a definição da estratégia mais adequada para eliminar, transferir, mitigar e aceitar os riscos. Olha como agora ficou perfeito. Está me dando várias opções para os riscos. Eliminar, se possível, transferir, se possível, mitigar, diminuir ou aceitá-los.
Aí ficou completo. Não está definindo uma estratégia só, percebe como na questão anterior, que era só mitigar? Em caso de oportunidades ou riscos positivos, alguém pode me dar um exemplo de risco positivo? Porque todo risco a gente não interpreta como negativo. Quer ver um risco positivo? Fiz uma promoção de um determinado produto para hoje, sábado, na minha loja. Comprei um estoque X, mas eu corro o risco de vir muito mais clientes do que tem no meu estoque. Olha que risco legal. Embora seja ruim, mas é positivo. O que é positivo? O cliente veio. Tudo bem, eu não vou ter para entregar para ele. Pô, vou dar um jeito. O que eu penso então? O que eu faço se eu correr esse risco e ele acontecer? Dou um jeito de anotar a encomenda, faço o cliente já pagar e prometo para ele a entrega até terça-feira da semana que vem. E aí, com isso, eu estou gerenciando o risco da falta de estoque. O problema é que a palavra risco já te dá uma ideia imediata de quê? Destruição. Empresa pegar fogo, a empresa falir. Não. E tem riscos positivos. Quer risco mais legal do que esse, de vir mais clientes do que você imagina? Um risco que toda empresa quer, né? Então, continuando. Em caso de oportunidades ou riscos positivos, apenas a estratégia de aceitar um risco pode ser utilizada? Não, cara. Se você puder aceitar vários riscos, aceite. Risco positivo todo mundo quer. Aí eu vou adotar a estratégia de aceitar apenas um risco. Não. Em muitos momentos, as empresas ficam um pouco perdidas em relação à gestão de riscos positivos, porque não sabem o que fazer para atender aquela situação de risco positivo e quer adotar uma estratégia única para resolvê-lo. Não, cara. Riscos positivos, deixa vir. E aí a gente vai reativamente, numa empresa rápida, de gestão de processos rápidos, que adote reengenharia, procurar resolvê-los a contento, para nos aproveitarmos das oportunidades dadas por esses riscos positivos. O erro da questão, apenas a estratégia de aceitar um risco pode ser utilizada. Não, de aceitar vários. Questão errada. Diga. Por exemplo, a transferência de risco ocorre, vamos supor que a área de marketing está propagando ontem à noite, dizendo que tinha uma promoção na nossa empresa hoje. Só que não tem no estoque esse produto para os clientes que vierem. O erro foi do marketing que divulgou sem consultar o estoque. O erro foi do estoque que não se antecipando a promoção. Transferência de risco é transferência de culpa. Transferência da responsabilidade. Em alguns momentos, isso pareça feio, mas pode ocorrer que a solução do problema gerado pelo risco venha dessa transferência. Por exemplo, eu, marketing, jogo a culpa na área de compras que não comprou a quantidade adequada. Compras recebe essa responsabilidade então e, de repente, rapidamente, ele consegue entrar em contato com o fornecedor, implora, pelo amor de Deus, para fazer uma entrega emergencial e o fornecedor está entregando daqui 1 hora esses itens para atender os clientes. E aí, compras acabou resolvendo o problema porque o marketing transferiu o risco para ele. Muitas vezes a solução vem da transferência de risco, mas isso não pode ser regra, isso tem que ser exceção. Por isso que aquela questão anterior estava errada, porque estava meio colocando como a única alternativa, como se fosse a regra. Questão errada. Diga. Está errado porque está colocando só a transferência como opção. Aí você tem que ser reativo. Agora, percebe que essa outra questão, ela já fala de todas as opções na 5, e no caso da 5 ela está falando de várias opções, não apenas a transferência do risco. Ok? Você pode eliminar o risco quando você consegue se antecipar a todos esses problemas e vai gerenciar contingências. Já ter plano A, plano B, plano C, plano D para cada possível contingência que ocorra, que possa ocorrer. Mas para você conseguir eliminar os riscos, você tem que ser uma excelente gestora de processos para se antecipar a todos os erros que podem acontecer e já ter a solução definida para qualquer um desses erros. Dá para eliminar. Só que sempre vai ter a possibilidade de ocorrer um risco que você não previu. E aí você vai ter que vai ter que agir reativamente, não tem jeito. Tá? Mas se puder eliminar, que sejam eliminados. Tá? 6, né? No gerenciamento de riscos de projeto, o planejamento das respostas a riscos inclui as estratégias de compartilhamento e melhoramento. Até está certo ou errado? Correto. As quais se referem, respectivamente, à alocação integral ou parcial da propriedade da oportunidade, como compartilhamento, e ao aumento da probabilidade do impacto de uma oportunidade, como melhoramento. O aumento do impacto da probabilidade de uma oportunidade, isso é melhoria. E alocação integral ou parcial da propriedade da oportunidade é compartilhamento. De quem é a culpa
quem é o responsável pelo risco, quem é o responsável pela solução. Questão correta porque respeitou essa questão de, respectivamente, a essas atribuições. Correto. 7. A contratação de seguro é uma estratégia de mitigação de ameaças. Se eu contrato uma seguradora para a carga que eu estou enviando lá para outro estado, isso vai diminuir as ameaças? Não. Eu apenas estou diminuindo o impacto da ameaça que existe. Porque eu não vou ter prejuízo porque está no seguro. Mas a ameaça continua existindo. O caminhão tombar, o caminhão ser furtado, o caminhão pegar fogo, isso continua existindo. A questão já está errada. A contratação de seguro é uma estratégia para mitigação de ameaças, capaz de eliminar os impactos e tornar o risco desconhecido em risco conhecido? Não necessariamente. Ou melhor, não mesmo. A partir do momento que a gente contrata uma seguradora, eu estou diminuindo riscos financeiros de um possível prejuízo, mas eu não estou diminuindo ameaças. Errado. Muito menos eliminar. 8. Se um projeto está exposto a evento de risco, com baixa probabilidade de ocorrência e impacto muito baixo, é correto inferir que o gerente desse projeto deve adotar a estratégia de prevenir-se contra esse tipo de risco? Espera aí, analisa. O risco é baixo e quase improvável. Olha o que a questão está sugerindo, que eu tenho que prevenir. Não. Você se previne para aquilo que é impactante, para aquilo que vai te gerar prejuízo. Aquilo que é pequeno, aquilo que é quase impossível de acontecer, você não tem que se prevenir. Você tem que eliminar o risco. Porque ele já é pequeno, então provavelmente ele é fácil de eliminar. Eu me previno para aquilo que eu não consigo impedir. Se o risco é baixo e provável que não aconteça, eu elimino. Mas não prevenir. A questão que está falando, prevenir-se. Anotem aí ao lado. Só se previne riscos grandes, riscos altos. Só se previne riscos altos. Questão errada. 9. Suponha que um projeto de construção de uma solução de tecnologia da informação receba determinado equipamento de um fornecedor antes do prazo previsto. Solicitamos o equipamento, chegou antes do prazo. Nesse caso, a possibilidade da ocorrência desse evento é um exemplo de risco? Olha o que a questão está perguntando, gente. Algo que é bom, hein? Eu comprei um equipamento e ele chegou antes do prazo. Isso é um risco? Claro que é. Aonde eu guardo? Vamos supor que eu ainda não tive tempo de arrumar um espaço para esse equipamento. Ou, vamos supor que eu ainda não liberei o espaço do equipamento antigo para a chegada do novo. Vamos supor que é um equipamento essencial para uma fábrica. A gente comprou um novo. Mas enquanto o novo não chega, eu tenho que usar o antigo. Só que eu programei, o novo vai chegar dia 10. Então, galera, já está marcado para dia 9, final da tarde, encerrando o expediente, já vamos tirar esse equipamento daqui, porque dia 10 cedinho está chegando o novo. Só que ele chega dia 5. E aí, eu me programei para isso? É um risco. Entendam que a palavra risco, na hora da prova, não são só riscos negativos, destruição, pegar fogo. Risco é a palavra que se dá para qualquer acontecimento não previsto. Seja ele bom ou ruim. Por isso que existem riscos positivos. Então, questão correta. Nesse caso é positivo. Não necessariamente, pode ser negativo também. O equipamento chegar antes do previsto pode ser negativo. Posso não ter espaço, o assistente técnico que eu contratei para me ajudar na instalação só está marcado para o dia 10, o equipamento chegou dia 5 e o cara só vai vir dia 10. Pode ser negativo também. Mas eu digo que não é um risco que vai destruir a sua empresa um equipamento chegar antes, né, do combinado. Questão correta. 10. No que diz respeito ao gerenciamento dos riscos de um projeto, a matriz de probabilidade e impacto possibilita a avaliação de cada risco, de acordo com a sua probabilidade de ocorrência e impacto em algum objetivo do projeto. Correto. Construir uma matriz de impacto e probabilidade é você montar uma planilha, montar gráficos, estudando risco, estatísticas para cada possibilidade e já pensar que aí está certo. Mas não permite a distinção dos riscos em função dos limites de tolerância da organização. Para que eu vou construir uma matriz de impacto de riscos se eu não puder distinguir os riscos que podem ocorrer ou não? A matriz não teria utilidade nenhuma. Se deixou a questão errada, é falar de distinção dos riscos. 11. A matriz de probabilidade e impacto é feita com base na identificação de eventos e nas implicações identificadas e analisadas. Errado. Está definindo.
é aplicada na identificação de eventos reais. Ah, então eu só faço matriz de probabilidade de risco para aquilo que já aconteceu? E os eventos imaginários? E os eventos prováveis? E os eventos possíveis? Tudo isso vai na matriz de probabilidade de risco. Mais importante do que eu colocar na matriz é eu criar uma matriz de riscos que podem ocorrer. Se eles podem ocorrer, eles não são ainda reais. Prováveis. Questão errada porque está fechando e delimitando em reais. Reais também, imaginários, possíveis, riscos riscos muito prováveis, tudo isso vai na matriz. Questão errada porque está incompleta. Não está errada na sua totalidade, está incompleta. O CESP, numa definição, é errado. E 12. Um processo de gerenciamento de riscos deve ter como entrada, no mínimo, os planos de gerenciamento de custos, do cronograma e das comunicações das pessoas para resolverem esses riscos. No mínimo isso. Questão correta. Percebe que gestão de riscos não necessariamente está associada à gestão de projetos? Só que todo mundo, quando estuda sozinho gestão de riscos, quer estudar os riscos do projeto, lá do PMBOK. Tem alguma questão aqui que falou de PMBOK? Não. Então esquece a parte de risco do PMBOK na gestão de projetos para estudar a matéria gestão de riscos. Senão a banca teria que falar gestão de riscos vinculados a projetos. Aí tudo bem. Ok? Gestão de projetos, então, que eu acho que é o assunto que o bicho mais pega para a maioria de vocês. Ainda porque a gente está no PMBOK 6ª edição, que foi publicado em novembro do ano passado. Então a banca vai usar o PMBOK 5ª ou 6ª edição? Provavelmente a 6ª, que já saiu em português, em novembro. A versão em inglês é de agosto. Então provavelmente a 6ª edição. Mas não tem muita diferença para a 5ª edição, não. Fica tranquilo. Tem duas áreas do conhecimento a mais. Duas áreas do conhecimento que aumentaram. Teve um monte de mudança, mas por aquilo que a banca cobra para cargo administrativo, são as áreas do conhecimento. Tá bom, eu libero também a aula de gestão de projetos para vocês. Fica tranquilo. Eu só estou terminando de gravar. Eu termino de gravar até... Se tudo der... hoje. Hoje eu tenho que terminar as 1000 questões lá do seu Orlando. Eu devo terminar de gravar a gestão de projetos até segunda-feira de madrugada. Tá? Eu já libero na segunda ou terça. Eu não tenho dormido, não. Eu vou dormir depois do STM, aí eu vou dormir. Mas vamos lá. Uma estratégia na fase de implementação desdobra-se em outros planos e meios, nos quais os projetos ganham grande importância. Correto? Porque é enunciado. Primeiro, os projetos não precisam necessariamente ter uma duração, pois há casos em que não é possível definir o tempo de execução, como no caso da elaboração de produtos intelectuais. Errado. Qual é a restrição tripla de qualquer projeto? Tempo, prazo e qualidade. Isso se chama triângulo. Um triângulo equilátero, com cada etapa dessa numa extremidade, aonde, se eu reduzo o tempo, eu vou acabar mexendo nas outras extremidades também. Se eu aumento o tempo, eu vou aumentar o custo e diminuir a qualidade, e assim sucessivamente. Todo projeto tem como principal característica prazo para ser entregue. Mesmo um produto intelectual. Exemplo de produto intelectual, uma novela. O autor de uma novela não tem prazo para entregar os capítulos escritos? O autor de um livro não tem prazo para entregar o livro? Que são produtos intelectuais. Questão errada. 2. Segundo Archibald, meu Deus, quem é Archibald? Cara, não interessa quem é Archibald, vê a ideia, né? É sério. Quando as bancas colocam o nome de um autor que não é referência, tipo Cavenato, ou tipo Taylor, Fayol, Max Weber, que aí faz a diferença, aqui é o nome de autor contemporâneo. Vê se a ideia faz sentido. Se a ideia fizer sentido, pega na mão de Deus e responde. Segundo Archibald, segundo fulano, segundo seu pai, há 2 tipos de organizações quanto aos projetos. As que têm nele sua atividade principal, tipo uma empresa de engenharia que vive com projetos diariamente, e as que têm como atividade principal o fornecimento de bens e serviços de forma contínua, sem projeto nenhum, tipo a padaria da esquina. Correto. Tem 2 tipos de empresa, a que tem projeto e a que não tem. Segundo o Archibald, segundo meu pai, segundo minha mãe, segundo eu, segundo meu filho que nem nasceu e nem sei se vai nascer um dia, segundo qualquer pessoa, seja lá quem for,
Tem dois tipos de empresa, as que têm projetos e as que não têm. Correto. Aí você fala, pô, a questão é só isso? É só isso. 3. A boa técnica de administração aconselha que os projetos sejam geridos em conjunto, em uma carteira, visto que, nesse caso, tem-se a visão do todo de uma organização e a possibilidade de compartilhar recursos. Questão correta, o que é uma carteira de projetos? Do prédio A tem todos os documentos de todos os projetos que estão ocorrendo na mesma empresa com os outros gerentes. Com isso, se está faltando tijolo no prédio A, eu sei pelos documentos que eu tenho uma carteira dos projetos da empresa que está sobrando tijolo no prédio B. Para que eu vou solicitar a compra se eu posso solicitar uma simples remessa? E aí seria legal ter uma carteira de projetos embaixo do braço de cada gerente de projeto da empresa, onde ele tem acesso a tudo que está acontecendo nos outros projetos. Questão correta. Carteira de projetos é o portfólio de projetos que ocorrem na empresa ao mesmo tempo, onde, embora eu seja o gerente só do prédio A, eu sei o que está acontecendo no prédio B, no prédio C e no prédio E. Eu preciso de mais pedreiros. Eu não vou solicitar para a empresa contratar terceirizados de última hora. Se está sobrando pedreiro no prédio E, no prédio F, no prédio C, eu falo com o gerente de lá, o outro engenheiro, ele manda para mim. Você só consegue isso se você compartilhar informações. Compartilhar a carteira de projetos. Ok? 4. A escolha das tarefas que são atribuídas às unidades administrativas baseia-se nos critérios de departamentalização, ou seja, na especialização dos blocos de trabalho de uma organização. Até aí, tá certo? Departamentalizar e especializar blocos de trabalho? Sim. Nesse contexto, as organizações estruturadas no modelo de projetos, matricial ali, delegam grande autoridade e responsabilidade aos gerentes. Pô, tem o gerente de cada departamento, tem o gerente de cada projeto, muito cacique, pouco índio. Grande responsabilidade aos gerentes. Questão correta. 5. A estrutura matricial de uma organização, solução para coordenar recursos multidisciplinares designados para determinado projeto, compromete os princípios básicos da unidade de comando e da equivalência entre responsabilidade e autoridade. Repetir uma questão sem querer. Questão certa e errada. Como a gente já viu, correto, compromete. 6. As principais vantagens da estrutura por projetos em relação à funcional incluem o melhor atendimento ao cliente, melhor atendimento ao prazo, alívio à alta administração no que concerne a integração e a maior satisfação dos técnicos em razão de uma visão de conjunto do projeto. Questão correta. Se você achou estranho, vamos ver frase por frase. Uma estrutura com base em projetos. Primeiro, melhor atende ao cliente. Você tem a empresa inteira preocupada em entregar o prédio para o cliente dentro do prazo. Correto. Melhor atendimento ao prazo. Você tem a empresa inteira preocupada em um cobrando do outro os prazos para entregar aquilo ao cliente. Correto. Alívio à alta administração no que concerne a integração. Se eu tenho uma estrutura com base em projetos, já é natural que todo mundo se comunique. Não é algo que precisa culturalmente ser imposto pela cúpula. É natural que numa empresa de engenharia todo mundo fale com todo mundo para entregar. Correto. E via a alta administração dessa responsabilidade. E maior satisfação dos técnicos em razão de uma visão de conjunto. Lembra que eu falei que a estrutura matricial é capaz de você executando um bom trabalho, de Porto Alegre é capaz, já peguei capaz, guria, enfim. É possível de criarem uma função para você, só para te segurar na empresa. Tamanha a sua importância na gestão dos projetos que ocorrem lá dentro. Então, óbvio que os técnicos têm uma satisfação maior em trabalhar ali, por ter uma visão desse conjunto. Questão inteiramente correta. 7. O gerenciamento do escopo do projeto compreende tanto o escopo do produto quanto o escopo do projeto. Essa é chata. E aí? Complexidade média é elevada essa questão, pela troca de palavras. A questão está correta. Gerenciamento do escopo do projeto. Isso é um termo tirado lá do PMBOK. Project Management Body of Knowledge. É um guia de um método criado com base neste manual, que alguns passos devem ser seguidos para colocar o projeto no papel e executá-lo. Lá existe um capítulo, definição do escopo do projeto. O que é escopo? Foco, qualidade. Mas escopo não é só sinônimo de qualidade.
Escopo junta a qualidade com a preocupação com o tempo, com a preocupação com o prazo. Tudo isso é o escopo do projeto. A pergunta para a gente o seguinte: gerenciar o escopo do projeto compreende tanto o escopo do produto que eu estou entregando para o cliente, quanto o escopo do próprio projeto. Em outras palavras, o escopo do projeto tem que garantir que o projeto no papel fique maravilhoso e que a execução do produto também, igual que está no papel. Correto. Garante tanto o escopo do produto quanto o escopo do próprio projeto. Resumo rápido de gestão de projetos, para quem nunca viu isso ou viu pouco, entender a lógica do pensamento. Projeto, assim como planejamento, é colocado no papel. A diferença é que planejamento é para longo prazo, é para a empresa inteira e pode modificar a qualquer momento. Projeto não. É colocar no papel algo que vai ser entregue para um cliente. O cliente não quer o papel, o cliente quer o produto. Mas eu tenho que planejar o produto no papel. Isso é um projeto. Um prédio não tem prazo para ser entregue para os clientes que já compraram na planta? Comprar na planta é comprar no papel, concorda? O que o cliente compra quando ele compra um prédio na planta? Ele compra o que ele está lendo no papel. O compromisso da empresa, que aquele apartamento terá 92 metros quadrados, que terá 3 janelas, uma piscina. Ele quer ver a maquete, para ter uma ideia de como ele vai ficar pronto. Ele quer ver desenhos. Ele quer ver fotos de prédios parecidos, para ter uma ideia de como vai ficar. Para que serve um projeto no papel? Primeiro, garantir ao cliente que é aquilo que ele está comprando. Segundo, conseguir financiamento com bancos. Como é que o banco vai financiar o que não existe? Tem que acreditar no que está no papel. Terceiro, conseguir do dono da empresa facilidades para a execução dos projetos, liberação de verba e tudo mais. Para o dono da empresa, o que interessa de um projeto? O lucro obtido no final. Para um banco, o que interessa no projeto? O custo de cada etapa. Para o banco ir liberando a verba de acordo com a execução. E para o cliente, o que interessa no projeto? A qualidade e a forma que esse texto está redigido, tendo que aquele produto será entregue para mim. Esse é o objetivo de um projeto: encantar clientes, convencer os bancos e convencer o dono da empresa de que aquilo tem que ser executado. Isso é um projeto. E aí tem várias formas de colocar no papel. Uma delas é o PMBOK. Uma outra forma é pelo IPMA Competence Baseline, que é um concorrente do PMBOK pouco conhecido. Uma outra forma é pelo ISO, esqueci o número, mas tem um certificado ISO que é para projetos colocados no papel. E uma outra forma é pelo RBC, Referencial Brasileiro de Competências, que é um manual tipo PMBOK, só feito por brasileiros. Muito bom, por sinal. São várias formas diferentes, mas a banca sempre vai cobrar PMBOK. Quando fala escopo, esses termos todos são tirados do PMBOK. Então, voltando. Parei na 7. 8 agora. 8. O escopo do produto refere essas características do produto ou serviço? Sim. E o escopo do projeto envolve a administração da sua execução, como que ele vai ser realizado? Sim. Questão correta. Tudo isso tirado do PMBOK. 9. O conteúdo do processo de iniciação do escopo do projeto é a base para a fase seguinte, denominada verificação do escopo. Aí lascou. Aí ferrou. Quais são as fases de um projeto pelo PMBOK? Vamos lá, copia aí. Primeira fase, iniciação. Depois da iniciação, a gente tem a organização e preparação. Isso pela nomenclatura do PMBOK 6ª edição, que é recente. Acho que a nomenclatura antiga disso era qual? Planejamento. Mas a banca pode cobrar a nomenclatura também, sem nenhum problema. Depois vem execução. Após a execução, ou melhor, durante a execução, monitoramento e controle. E por fim, a entrega do produto ao cliente, o fechamento do projeto. E a gente pode chamar isso literalmente de fechamento. Aí a questão diz o seguinte, ó. O conteúdo do processo de ação do projeto é a base para a fase seguinte, denominada verificação do escopo. O processo de iniciação está aqui. Qual é a fase seguinte? Organização e preparação, que é o planejamento. Aqui está dizendo que é denominada verificação do escopo. Verificar o escopo é fazer o quê? Monitoramento e controle. Então, a fase que vem depois da iniciação é a verificação? Não. É o planejamento. Questão errada. Mas vê se a sequência não é lógica. Eu inicio o projeto dizendo,
Meu cliente X quer um prédio Y com apartamentos desse jeito, enfim, um conjunto habitacional para pessoas carentes. Meu cliente é o governo e eu sou contratado para construir um conjunto habitacional para pessoas carentes. Iniciei o projeto. Qual é a próxima etapa? Colocar tudo isso no papel, planejar, organizar, preparar, definir quem faz o quê, recursos necessários, tempo que será gasto, enfim. Terceira etapa do projeto, ele ocorrer na prática, a execução. Pô, mas a execução vai no papel? Você tem que prever antecipadamente como será a execução. É aqui onde a gente vai anotar os riscos do projeto. Porque é na execução que pode dar merda. É na execução que pode dar problema. Aqui a gente vai definir os riscos que podem ocorrer durante a execução. Enquanto a execução ocorre, o que eu tenho que fazer ao mesmo tempo? Monitoramento e controle, que é a verificação do escopo. É outro nome para verificação do escopo. A verificação do escopo se dá depois da iniciação? Não. O que se dá depois da iniciação é planejamento, organização e preparação. Por isso, questão errada. 10. A descrição detalhada dos requisitos do produto do projeto é delineada na fase de controle de mudanças do escopo do projeto. Cara, controle de mudanças é na gestão de riscos. E aqui está falando descrição detalhada dos requisitos. Aonde está essa descrição detalhada dos requisitos? Organização e preparação, planejamento. Questão é o EAP. O que é o EAP? Estrutura analítica do projeto. É aí que você faz essa descrição detalhada. Sigla que pode cair na sua prova. EAP, bem lembrado. Estrutura analítica do projeto. O que é a estrutura analítica do projeto? É a organização e preparação do mesmo. Ok? 11. Volto. 10. A descrição detalhada dos requisitos do produto do projeto é delineada na fase de controle de mudanças. Descrição detalhada é em organização e preparação. Controle de mudanças é quando algum risco acontece. Controle de mudanças se dá na execução. Descrição detalhada é antes da execução. Por isso, errado. 11. Durante o processo de iniciação do projeto, deve-se considerar o plano estratégico da empresa? Sempre. Tu vai executar projetos que não sejam condizentes com a estratégia da empresa? Claro que não. Questão correta. Olha o tamanho desse enunciado, gente, que o CESP foi capaz de colocar na prova do Inmetro. Mas vamos lá. Uma indústria de cosméticos denominada Beleza do Cerrado, recentemente criada, possui como compostos básicos dos seus produtos os extratos oriundos de espécies de plantas nativas do Cerrado brasileiro. As matérias-primas para a produção dos produtos são extraídas das plantas existentes nas propriedades agrícolas situadas no bioma Cerrado. Após a produção industrializada, a venda dos produtos é feita por vendedoras comissionadas. Para atuar nesse concorrido mercado de cosméticos, definiu-se como lema de divulgação da empresa, preservando e auxiliando a natureza, em alusão à exploração econômica sustentável, ao respeito à ecologia e ao auxílio na manutenção da beleza das pessoas. Para o mês de junho, confiando nas vendas para o Dia dos Namorados, a Beleza do Cerrado idealizou e produziu em quantidade limitada perfumes com odores de flores de cerrado e de madeira. Trata-se de uma possibilidade de ampliação do portfólio de produtos da organização, caso o mercado seja avaliado como viável posteriormente. Considerando o caso hipotético apresentado, os temas projeto, planejamento estratégico, julgue os itens. Cara, iniciativa privada total, numa prova de concurso para Inmetro, órgão público. E aí eu vi falando para alunos menos experientes, cara, os exemplos são de iniciativa privada, você tem que pensar como iniciativa privada. E eu acho que todos vocês já passaram por essa barreira quando começaram a estudar para concurso, de entender que a administração se estuda é a privada e não a pública. E aí sim, como que essas ferramentas são usadas nos órgãos públicos? Questão 12. Se no desenvolvimento de novas formas de acondicionamento, de melhoria no processo produtivo, além de outras adaptações, for adotado o processo de planejamento não confinado a um momento específico, que seja contínuo e ande em paralelo com o processo de execução, de modo a haver sobreposição das fases, essa sobreposição caracterizará o processo denominado fast tracking. Eu vou reproduzir o comentário do colega aqui quando eu acabei de ler essa questão. Puta que pariu, foi isso que ele falou. Eu vou piorar. Isso poderia se chamar não apenas fast tracking, está correto, mas poderia também se chamar overlapping.
Esses dois nomes são aceitos. Vamos lá, o que é isso? Gente, um projeto não é colocar no papel como tem que ser a execução de um produto. Para construir um prédio não existem etapas. Eu tenho como construir o 10º andar sem ter feito a fundação antes? Eu tenho como fazer o 10º andar sem ter feito o 2º andar antes? Não. Eu posso sobrepor etapas na construção de um prédio? Não. Se for possível sobrepor etapas em alguma coisa, em inglês, o nome da sobreposição de etapas é fast tracking. Fast, velocidade, rápido. Tracking, eu não sei o que é. Isso, via. Então, quer dizer, é isso mesmo? Então é. Mas é porque muitas palavras em inglês, traduzidas ao pé da letra, perdem o sentido. Via rápida. Apesar que faz algum sentido. O que seria uma via rápida ou overlapping? Sobrepor, literalmente. É você já agilizar uma etapa sem ter concluído a anterior. Exemplo, na montagem de um carro, primeiro se monta a lataria. Mas eu não posso, enquanto a lataria está sendo montada, já ir montando a parte mecânica em separado? E já não posso ir deixando a parte elétrica quase que pronta? E já não posso ir montando o estofado? Na montagem de um carro é normal a sobreposição de etapas. Fast tracking ou overlapping. Na construção de um prédio isso é impossível. Ok? O recomendado, que cada etapa só comece quando terminar a etapa anterior. Só vamos sobrepor etapas se isso for viável para o negócio, como é na montagem de um carro. Anotem aí ao lado do termo fast tracking, sobreposição de etapas. Então a questão está perguntando, essa sobreposição caracterizará o processo denominado fast? É literal, sobreposição é fast tracking em inglês. Então a questão está correta. Se a questão falasse, é recomendada a sobreposição de etapas? Não é. Ela só ocorrerá quando viável, ok? Mas de forma geral, a primeira regra de projetos é não sobrepor etapas. Só começamos a etapa posterior depois de concluída a etapa anterior, ok? A questão está correta porque ela está perguntando o termo. Se isso é fast tracking, correto, ok? 13. Se o primeiro lote de perfume produzido pela Beleza do Cerrado for avaliado e seu nível de qualidade de aceitação ou de conformidade for adequado, então a medida de coincidência entre a qualidade planejada e a qualidade que o produto de fato apresenta será considerada adequada. A questão Teletubby essa, muito fácil, muito óbvia, o que te deixa com medo de responder na hora da prova. Não é possível que é só isso, né? Mas olha o que ela está falando. Se o primeiro lote for avaliado e seu nível de qualidade é aceito, em conformidade é adequado, então eu posso dizer que ocorreu a coincidência entre a qualidade planejada e a qualidade executada? Em outras palavras, o projeto deu certo na íntegra? Questão correta. Pegadinha, né? Não. A pergunta da questão é, eu fiz da primeira vez e deu certo. É porque o projeto foi executado do jeitinho que estava no papel? Sim. Porque tu vai fazer um projeto no papel para dar errado? Não. Sim. Achou muito óbvio, né? Eu reconheço que algumas questões do SESP, quando são muito óbvias, provavelmente tem alguma pegadinha, mas não é o caso aqui não. A pegadinha da questão é ser fácil e não ter pegadinha. Entendeu? Enfim, 14. Caso haja modificação no tempo de realização das atividades planejadas, haverá mudança do caminho crítico do projeto? Pô, gente, a partir do momento que eu vou modificar o tempo, eu já modifiquei o caminho crítico. Porque o tempo é uma das restrições triplas que eu nem poderia mexer. Se for necessário, sim, isso é algo crítico para o projeto. Questão correta. Caminho crítico é quando eu tenho que fazer um plano B, o plano C é contingência. Mexi no tempo, eu vou ter que mexer em outras coisas para poder ajustar, e isso é uma ação crítica, é um caminho crítico. Okay? Continuando. 15. No planejamento de projetos, seja do setor público, seja do privado, deve-se priorizar o ponto de vista do cliente, sempre. O projeto é executado para quem? Para clientes. É clientes que pagam a execução de um projeto e compram um produto. Essa é outra, né, que você fica na dúvida. Será que é isso mesmo? É isso mesmo. Questão correta. Questão de projetos não são tão complicados quanto vocês imaginam. O problema é que você assusta. O PMBOK, ai meu Deus, você não tem que ler o PMBOK para responder questão de PMBOK. São resumos que você tem que ter acesso. O PMBOK inteiro é para quem vai fazer concurso na área de TI.
Aí tudo bem, mas para a área administrativa são os conceitos principais mesmo. Continuando. 16. Os principais interessados no planejamento de um projeto são o gerente, os membros do projeto, o cliente e o patrocinador. Até aí tá certo? Ok. A comunidade e os fornecedores são considerados interessados secundários. Cara, como é que for? Comunidade ainda vai. A comunidade não necessariamente são meus clientes. Até posso considerar secundário. Não. Sem os fornecedores, como é que eu executo o projeto que eu pus no papel? Os fornecedores são principais também. Errado por causa dos fornecedores. Dada a participação indireta desses elementos no processo de execução do projeto. Desde quando o fornecedor atua indiretamente? Sem matéria-prima não tem prédio, sem cimento, sem tijolo não tem prédio. Isso é uma ação direta e não indireta. Errado. 17. A existência de um escritório de projetos é condição fundamental para o desenvolvimento de boas práticas de gerenciamento de projetos? Não. Claro que se eu tiver um escritório de projetos é legal. Projetos, com a estrutura para projetos, com pessoas capacitadas em projetos. Mas uma boa empresa pode não ter um escritório de projetos e ainda assim executar projetos. Tem também. É recomendado que tenha, mas não é fator essencial, não é condicional. Questão errada. 18. De acordo com o PMBOK, digo. O escritório de projetos nada mais é do que a capacitação dessas pessoas com base nesses manuais, principalmente no PMBOK, que é aquele que a banca mais cobra. Mas sempre que tem escritório de projetos como questão, é nesse sentido da importância da existência do escritório, não da atuação do escritório. Então não se preocupa tanto com a atuação, e sim a importância. É mais genérico mesmo. Habilidades e técnicas das atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos. Questão correta. Acerca dos conceitos básicos de PMBOK, julgue os itens. Um enunciado desse tamanho, e o CESP ama fazer isso, para ver uma perguntinha dessa. É aquela pequena, mas ordinária, né? Os projetos de uma organização geram sempre o mesmo resultado? Cara, aí você fala, não, tá faltando o texto. Cadê o resto? Né? É só isso. Precisava do enunciado para responder essa pergunta? Nesse caso não, mas não ignore enunciados, pelo amor de Deus. Questão errada. Os projetos não geram sempre o mesmo resultado. Eu posso ter dois projetos idênticos de dois prédios iguais e um vender pra caramba e o outro não. Então, não gera o mesmo resultado. Errado. Até aqui tranquilo? Evolução da administração pública e formas administrativas. Está lá no seu Decreto-Lei 200. Plano Diretor de Reforma do Estado. Enfim, vamos lá. Entre os traços inerentes à administração patrimonialista estão o nepotismo e a corrupção. Característica do modelo patrimonialista. Tudo pertence ao rei, ao ditador, ao soberano, inclusive às próprias pessoas. Um modelo extremamente corrupto que vai desde a pré-história até mais ou menos 1930. Questão correta. 2. Consoante o modelo de administração patrimonialista, o aparelho do Estado funciona como uma extensão do poder do soberano, o que faz que seus auxiliares e servidores detenham status de elite. Não sei se temos servidores para falar de modelo patrimonialista, não? Porque o conceito de servidor só veio com o plano diretor de reforma do aparelho do Estado, só veio com 8.112. E aí? Mas está certo. Porque aqui está usando a palavra servidor, não como conceito de servidor 8.112, mas como um substantivo comum. E a questão do status de elite? No modelo patrimonialista, os senhores feudais não tinham certas regalias e eram tratados como duques, condes, né, os amigos do rei, enfim. Questão correta. Tinha status de elite, sim. Questão totalmente correta. E coloca como instituição do poder do soberano, onde a coisa pública se mistura à coisa privada. Questão correta. Diga. Não, nesse caso aqui os servidores, vamos falar dos senhores feudais mesmo. Senhores feudais que alimentavam economicamente o império, e além de economicamente também com insumos, em contrapartida controlavam boa parte da massa populacional que eram os escravos. Né? E aí com isso garantia a subsistência do império.
Esses servidores são os senhores feudais. Okay? 3. De acordo com isso no modelo patrimonialista. Tá? Aí os servidores, o conceito de servidor muda para o modelo burocrático e gerencial. 3. De acordo com o modelo patrimonialista, o gestor público deve ter autonomia para gerir os recursos humanos, materiais e financeiros colocados à sua disposição, a fim de que os objetivos contratados e a finalidade pública sejam atingidos. Por que está errado? De acordo com o modelo patrimonialista, o gestor público deve ter autonomia para gerir recursos humanos. Aonde que existia recursos humanos em patrimonialismo? Nunca. Materiais e financeiros? Não, cara. Modelo patrimonialista, a coisa pública, a res pública, se mistura a res privada. Não tinha gestão de recursos. Era só exploração. Colocados à sua disposição, a fim de que os objetivos contratados e a finalidade pública sejam atingidos. Aonde que existe a finalidade pública e modelo patrimonial? Finalidade pública é enriquecer. Questão totalmente errada. A administração pública burocrática representou uma tentativa de substituição das práticas patrimonialistas, originária das monarquias absolutistas, em que inexistia clara distinção pública e a res privada. Totalmente correto. Res é sinônimo de coisa, pública e coisa privada. Se a 3 falasse de modelo gerencial, de acordo com o modelo gerencial, o gestor público deve ter autonomia, sim, para gerir os recursos, sim, a fim de que os objetivos contratados e a finalidade pública fossem atingidos. No modelo gerencial ficaria correto. Beleza? 5. De acordo com o Decreto-Lei 267, a execução das atividades da administração federal deveria centrar-se nos moldes burocráticos. Cuidado, gente. Eu acho que aí requer uma rápida explicação do Decreto-Lei 200. Você precisa ler o Decreto-Lei 200 para sua prova? Nunca nessa vida. Nunca. Porque a boa parte do Decreto-Lei 200 é falando dos ministérios que foram constituídos no ano de 67. Você precisa saber de quais ministérios existiam em 67? Não. Você precisa saber do Decreto-Lei 200, o começo e o final. Qual é o objetivo do Decreto-Lei 200? 67. O ano áureo da ditadura militar no Brasil. Ditadura não, regime. Olha que paradoxo. No meio do regime militar, governo Castelo Branco, o pior dos militares, um decreto que flexibiliza a gestão pública brasileira, introduzindo um modelo gerencial. Gente, regime militar não é característica de algo engessado, rígido e burocrático. Como é que no meio e no pior ano do regime militar vem um decreto criando a administração pública indireta, criando a descentralização da máquina pública brasileira, permitindo a criação de autarquias, entidades paraestatais, mista. Não é estranho? Eu posso dizer que o Decreto-Lei 200 introduziu um modelo gerencial no Brasil? Não. Tentou introduzir. E aí, galera, continuando aqui a edição, né, do simulado de hoje. E vocês perceberam que o áudio, de novo, né, tá ficando ruim. E, gente, mais uma vez eu queria pedir desculpas para vocês por eu ter usado essa porcaria desse microfone. Eu vou voltar a usar o microfone de lapela. E assim, você pode estar se perguntando, poxa, então por que você não gravou em estúdio, né? Cara, é que a vibe dessa aula foi tão legal, assim, quem estava lá presencialmente acompanhou. E é óbvio que, para você que não assistiu a aula presencial, talvez você não sinta a energia que estava ali na sala naquela hora. Mas assim, foi tão empolgante essa aula, foi tão bacana, sabe? A galera, né, que esteve presente, assim, emanou tanta energia positiva para mim, e eu me senti tão empolgado com essa aula. Eu não sei se no vídeo dá para vocês perceberem isso, porque eu preferi manter. E assim, mais pra frente, gente, eu vou ter site, eu vou ter essas coisas tudo bonitinho, né? Eu tô assim, ralando muito, lutando para conquistar essas coisas. E aí, obviamente, que tudo vai ser gravado com a devida qualidade que vocês todos merecem, tudo em estúdio bonitinho, com áudio top e tudo mais. Mas enquanto eu não chego nessa fase, desculpa de fazer dessa forma tão artesanal para vocês, mas com tanto coração. Então é o seguinte, como falhou aí o áudio, eu vou comentar algumas questões. São 3 questões, na realidade, que o áudio daqui para frente ficou péssimo mesmo, inaudível. E aí a gente já volta para a sala de aula. E logo depois, né, já estamos chegando ao fim do simulado, e aí eu deixei gravada a participação do Mariano Borges
né, amigão de direito administrativo, fera, um dos melhores professores do país em direito administrativo, e eu deixei a participação dele gravada para vocês vão poder assistir, beleza? Então olha só, a gente tinha parado na questão 5, né, que falou do Decreto-Lei 200. Questão 6, que é a última dessa parte da evolução da administração pública e reformas administrativas. A questão 6 diz o seguinte: o modelo burocrático adotado no Brasil caracteriza-se pela racionalidade absoluta e pela grande despersonalização no relacionamento. E aí, galera, certo ou errado? Olha só, essa questão está correta. O modelo burocrático brasileiro, que foi introduzido pelo Getúlio Vargas com o DASP, né, o Departamento de Administração Pública, criando aquelas leis todas, regras, normas, procedimentos, leis para educação, leis para cultura, lei do tombamento do patrimônio histórico, CLT, etc., realmente se caracteriza pela racionalidade absoluta. Conceito esse introduzido pelo pai da teoria da burocracia de 1902, chamado Max Weber. Né, características da burocracia: modelo racional legal, razão e lei, normas, regras, procedimentos, meritocracia, né, uma tentativa de eliminar a corrupção da gestão pública, né, com essa sugestão de modelo burocrático, e consequentemente nas fábricas, na época lá de 1902, 1906, enfim, na realidade a teoria da burocracia de 1906, no sentido de colocar ordem na produtividade para fazer as organizações produzirem cada vez mais. Mas aí o que acontece? Então a racionalidade absoluta correto, né, e pela grande despersonalização no relacionamento. O que isso significa? O modelo burocrático, ele não usa emoções, é razão. Então quando fala despersonalização no relacionamento, é tratar todos como iguais. A regra é para todos, né? Não é que o atendimento não possa ser personalizado, chamar o cidadão, o cliente pelo nome e tal, não é isso. É despersonalização no relacionamento, não no atendimento. Então, assim, a despersonalização no relacionamento é não priorizar ninguém, é ter as mesmas regras para todos. E isso é característico do modelo burocrático. Então, questão correta, beleza? Com isso a gente encerra essas questões do simulado da evolução da administração pública, e aí vamos para as últimas questões que eu coloquei sobre o modelo de excelência gerencial pública, MEGP, né, que se trata do antigo GES-Pública, que hoje foi colocado pelo decreto 9094 de 2017, né, já do seu Michel Temer. E aí então eu vou comentar aqui algumas questões sobre isso. São duas questões, aí a gente volta para as duas últimas para a sala de aula, e aí a gente vai assistir a participação mega especial do Mariano Borges, beleza? Então olha só, primeira questão. O MEGP, Modelo de Excelência na Gestão Pública, visa o aumento da competitividade do país, sendo um modelo que pretende contribuir para a qualidade dos serviços públicos em todas as esferas do governo. E aí, galera, certo ou errado? Bom, você deve estar estranhando o termo competitividade, né? Porque isso dá uma ideia de empresas disputando entre si o mercado, etc. E a gente está falando de governo. Quem é o concorrente do governo? O governo não tem concorrente, né? Em várias ofertas de serviços, é só o governo quem presta esse serviço, então não tem concorrência alguma. Mas quando fala aumento de competitividade, não significa necessariamente concorrência. Estar mais competitivo é ser melhor em relação, por exemplo, ao cidadão, que é o cliente do governo, procurar evoluir a cada dia, a organização procurar ser perfeita, corrigir seus erros, seus desvios, também aumentar a competitividade. Então o modelo de excelência gerencial, que usa ferramentas que a gente aprendeu lá em gestão de processos, ferramentas de gestão da qualidade, diagrama de Chikawa, fluxograma, matriz Gucci, diagrama de causa e efeito, diagrama, que é o diagrama de Chikawa, né? Diagrama de dispersão, diagrama de linha do tempo, essas ferramentas todas, just in time, Kanban, reengenharia, downsizing. Então o modelo de excelência gerencial usa essas ferramentas aprendidas com a iniciativa privada e traz isso para a gestão pública. Então isso aumenta a competitividade, né? Sendo um modelo que pretende contribuir para a qualidade dos serviços públicos, correto, em todas as esferas do governo. Perfeito. O MEGP, embora feito pela União, ele é para todas as esferas do governo, para todos os poderes, desde o pequeno município até o país como um todo, e dentro do executivo, do legislativo, do judiciário, para todas as esferas, o modelo de excelência gerencial pública, o modelo de excelência em gestão pública serve, né, e atua de forma bem presente, mesmo com o fim do GES Pública, o MEGP continua existindo, beleza? Então nesse caso, questão correta. Questão 2. No modelo brasileiro MEGP,
A base conceitual e os instrumentos são restritos a determinado objeto a ser gerenciado. Saúde, educação, previdência e saneamento. E aí, galera? Questão totalmente errada, não que essas áreas estejam erradas, mas é para todas as áreas, para todos os serviços públicos brasileiros, para todos os órgãos públicos, empresas públicas, sociedades de economia mista, entidades paraestatais e tudo mais. Inclusive, empresas da iniciativa privada podem fazer parte também do MEGP, podem ser avaliadas também, mas aí de forma espontânea, né? Mas a questão está correta, ela está errada, porque ela fala restrito, né? Saúde, educação, previdência e saneamento. E não, isso é para todas as áreas. Sendo assim, questão errada, beleza? Vamos voltar para a sala de aula então, e aí a gente vai ver a questão 3 e a 4, que são as duas últimas desse simulado que eu apliquei hoje. Ainda estou muito feliz, estou muito empolgado com o resultado desse simulado, com os alunos presentes, e poder contribuir com a vida de cada um de vocês, beleza? E aí depois, logo na sequência, a gente vai assistir a participação do grande amigo Mariano Borges. Para quem não conhece, eu acredito que vocês vão gostar muito da aula dele, a pegada dele é bem diferente. Enfim, vocês vão gostar bastante. Beleza, galera? Fiquem com Deus. Daqui a pouquinho eu volto a conversar com vocês. Até mais, tchau, tchau. Penúltimo. A terceirização dos serviços hospitalares pressupõe a transferência da responsabilidade na execução das atividades rotineiras para empresas ou pessoas capacitadas, com o objetivo de manter o mesmo nível de qualidade ao menor custo operacional. Errado, galera. Por que o Estado vai terceirizar para manter a mesma qualidade? Na boa, para manter a mesma merda, a gente continua do jeito que está. Se o objetivo é terceirizar, que é o plano diretor de reforma do aparelho de Estado, é um modelo gerencial, o objetivo é terceirizar para fazer o quê? Melhor. Nem igual, nem pior. É melhor. O erro da questão é manter o mesmo, elevar o nível de qualidade. Errado. E a última das nossas 100 aí. É pressuposto tal para a administração pública gerencial a descentralização das decisões e funções do Estado, bem como foco na qualidade e na produtividade do serviço público. Gente, modelo gerencial descentralizado, o modelo burocrático centralizou para expulsar a corrupção do país e não conseguiu. Pelo gerencial, centralize. Beleza? Tranquilo até aqui? Para quem fez esse simulado antes, como é que foi a tua percepção da sua evolução? Foi legal? Está preocupante? Está tranquilo ou está favorável? Está tranquilo? Está favorável? Está tranquilo? Está favorável? Com essa música. Gente, como eu falei para vocês, está aqui o Mário. Ele vai dar algumas dicas de direito administrativo para essa prova da semana que vem. E correlacionando até com alguns assuntos que eu coloquei aqui para vocês. Chega mais, Mariano. Obrigado por ter aceito o convite, meu amigo. E aí, galera, gostaram do simulado? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho para vocês, né? Eu fiz a seleção bem antecipada das questões, mandei por PDF para quem foi assistir a aula presencial com antecedência, para dar tempo da galera fazer. E chegar já no simulado com as dúvidas anotadas, enfim. O que eu recomendo a vocês que adquiriram esse simulado online? Eu vou enviar, assim, a qualquer momento que você, né, tenha feito a sua matrícula, eu vou enviar por e-mail o simulado. Antes de assistir aos vídeos, tenta fazer sozinho em casa primeiro, beleza? E aí depois você assiste. Você vai ver que o resultado é outro, gente. Quando você assiste ao simulado, tendo já feito as questões, você já vai vir com as dúvidas, com as suas inseguranças e que, de repente, nos meus comentários eu já consigo sanar, beleza? Se ficar qualquer dúvida sobre as questões comentadas que, porventura, não tenham sido bem explicadas na sua opinião ao assistir, gente, manda o WhatsApp para mim. No final da descrição do vídeo, né, no final do vídeo, tem aí meu WhatsApp, tem meus contatos, e-mail e tudo mais. Eu estou disponível 24 horas por dia para vocês. Só para vocês terem uma ideia, eu comecei a editar esses vídeos, né, logo que eu cheguei da aula, né, no começo da tarde, né, que a aula foi de manhã. E olha só, pelo meu relógio aqui, que horas são? 2h39 da manhã, do sábado para o domingo. Eu ainda estou fazendo isso com vocês, para vocês com todo carinho. Então, assim, não acho que você vai incomodar em momento algum, cara. Assim, não deixa a dúvida ficar, sabe? Manda uma mensagem para mim. Se eu demorar para responder, porque a mensagem foi lá para baixo, manda um pontinho, grita, berra, fala assim, pelo amor de Deus, me responde, que eu vou te responder e tirar todas as suas dúvidas. A gente vai assistir agora, então,
um trecho, né, da participação do Mariano Borges, né, com o direito administrativo. E, gente, uma coisa que foi legal é porque as últimas questões vocês viram que eu comentei sobre a evolução da administração pública e o modelo de excelência gerencial. E assim que ele chegou em sala, ele já começou a fazer um esquema e falar justamente sobre a característica gerencial do Estado, comparando com a burocracia, falando de patrimonialismo, e a gente não tinha combinado nada. Então, quer dizer, foi uma afinidade enorme ali na hora, tamanha energia positiva que estava nessa aula hoje. Beleza, galera? Fiquem com Deus, participem aí das minhas redes sociais, me procurem no Instagram, no Facebook, no grupo Administração Total, que tem 28 mil alunos hoje, com mais de 4 mil questões comentadas. E, enfim, divulga meu trabalho, que é a forma que você tem para me agradecer sobre essa pequena tentativa que eu faço de tentar te ajudar. E eu é que tenho que agradecer muito e eternamente a todos vocês que me seguem, que assistem às minhas aulas, que confiam no meu trabalho e que me obrigam com isso a ser melhor a cada dia, a continuar estudando. Aqueles livros ali que vocês estão vendo acumulados são todos de administração. Eu sempre estudo, enfim, para poder deixar minhas aulas cada vez melhores. Beleza, galera? Sucesso, fiquem com Deus, realizem seus sonhos, assistam essa aula top agora do Mariano e conta comigo para tudo que vocês precisarem. Não sei a religião de vocês, eu não sou uma pessoa religiosa, mas acredito muito em Deus e que Deus ilumine seus sonhos. Até mais, gente.